Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mente de Investidor, Lúcio na área para mais um vídeo de operações. E hoje nós estamos no 10º dia de operações da série Operando o Mês com uma banca de R$60. Já conseguimos dobrar nossa banca. Já temos uma margem boa, né, suficiente para a gente fazer mais de uma operação. Então, sem mais delongas, bora para as operações. E aqui eu já fiz a minha primeira operação, né, foi uma entrada de R$4. Fiz duas entradas aqui consecutivas de R$2, única e exclusivamente porque houve um gap aqui. E como essa vela aqui foi uma vela de muita força e teve um gap aqui nessa região, né, ela fechou aqui e terminou aqui, eu imaginei que por causa desse gap ia haver uma nova impulsão aqui, né? Ia ter uma força de alta aqui para fechar essa parte aqui, mas não é o que está acontecendo agora, mas vamos ver o que vai dar. Então tivemos nosso primeiro loss. Fiz uma entrada de venda aqui nesse ponto porque está acontecendo uma lateralização aqui, onde ele sempre retraiu nessa região aqui. Eu imaginei que essa vela ela não ultrapassaria essa região também e teria uma retração aqui. Não foi o que aconteceu, mas faz parte. Aqui a gente teve um loss. Observa que a vela veio buscar essa outra região aqui um pouco mais acima, foi aí onde a gente entrou. Eu entrei novamente aqui com R$4 porque ficou uma região mais acima e essa região poderia ser uma região forte de resistência. Essa deu gain, estamos aqui com 2 loss e um win. Eu fiz uma entrada imaginando que vai seguir uma força de baixa aqui, né? Assim eu espero. É que ela esticou muito, retraiu. E eu imaginei na verdade que essa outra vela ia pelo menos preencher esse pavio que a outra deixou. Não é o que está acontecendo, mas tudo bem, faz parte. Hoje o mercado está complicado, mais um loss, agora que a abençoada vai descer. Fiz uma entrada com R$2 porque eu ainda acredito nessa força de baixa aqui. Peguei mais uma entrada. Pelo que está acontecendo aí, ela está lateralizando nessa região aí, está se consolidando aqui e não quer romper essa região aqui que a gente imaginava que iria romper. Agora no finalzinho ela deu uma esticada e deu gain nas duas taxas pra gente. Fez a 2. A primeira entrada que a gente fez foi com base nesse movimento aqui. Quando o gráfico rompeu, ele rompeu essa região aqui, retraiu, fez o pullback aqui, caiu, né? Essa entrada aqui foi boa. E depois a gente imaginei que nessa vela aqui, já que ela tinha rompido essa região de consolidação, quando ela retraiu, eu fiz uma entrada de venda, né? Acreditando na força da baixa. E ela acabou tendo essa vela de alta aqui, deu loss para nós. Aí depois, logo em seguida, eu continuei acreditando nesse rompimento aqui dessa consolidação. Essa última entrada deu win. Aqui eu fiz uma entrada para a mesma vela, acreditando aqui numa força de baixa, já que ela rompeu essa região de consolidação aqui. E eu espero que essa vela aqui continue essa força de baixa.
Essa ainda deu um susto no final, mas felizmente deu gain novamente. Essa entrada que nós fizemos com base nesse movimento, que foi uma região de consolidação, onde a vela rompeu, fez o rompimento, retornou lá novamente e a gente pegou numa entrada, imaginando que aqui seria uma região de resistência, né, onde ele houve um rompimento e ele teria uma certa dificuldade para retornar para esse canal novamente, canal de consolidação, o canal de lateralização, né, como que ou região de briga, e felizmente deu gain. Então esse foi o gatilho para a entrada que a gente fez agora aqui. Aqui eu fiz duas entradas porque eu imagino numa força de alta aqui, essa vela que ela retraiu, mas eu imagino que ela possa impulsionar aqui, assim eu espero. Aqui o preço alcançou somente uma taxa, né, e a gente teve um prejuízo de apenas 4 centavos. Consideramos como loss, né, porque é um pequeno prejuízo, mas pelo menos não foi o todo, né? A gente fez uma entrada de segurança aqui, só agora a vela explode. Essa entrada aqui eu fiz com base nesse gatilho, onde havia uma região aqui, assim, sobre essa linha mesmo, uma região boa, né, onde teve algumas velas aqui que demonstraram que essa é uma região de resistência ou região de suporte, né, quando o preço estava acima. E eu imaginei que aqui, por ele ter feito um rompimento aqui e teve uma retração boa, eu imaginei que essa vela aqui também iria impulsionar, né, e confirmar o rompimento aqui, e por isso que a gente fez essa entrada aqui. Ela retraiu mais um pouco, eu peguei uma outra taxa, felizmente uma taxa deu gain e diminuiu o nosso prejuízo aqui, então esse foi o gatilho de entrada. Aqui eu fiz uma entrada imaginando uma retração aqui nesse período, já que a gente está numa região de briga aqui, todas as velas apresentaram retrações, eu imagino que essa também tem uma retração aí, e eu espero que não seja nesse período de tempo que a gente escolheu. Boa, mais um gain, fechamos em 140. Hoje está bem complicado o mercado, né? Observe que nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operações, tivemos 1, 2, 3, 4 loss, né? Então nós estamos no 4 a 4. Bora lá fechar essa banca no dia de hoje, pelo menos com R$145. Aqui eu fiz uma entrada imaginando uma força de alta aqui, né? Segundo a análise que eu fiz, deu uma impulsão nessa vela aqui, a outra vela veio buscar novamente esse topo formado por essas duas velas aqui, e eu imagino que que essa outra vela continue nessa impulsão, ou pelo menos tenha uma boa retração aí para dar um gain para nós. Perfeito, mais um gain, e aqui a gente só precisa de mais um gain para bater a nossa meta. Aqui eu fiz uma entrada, né, já que a vela buscou essa região de consolidação aqui, uma entrada de venda, e se a gente obtiver gain nessa entrada, a gente vai bater a nossa meta de hoje, que era fechar a banca com R$145. E aqui eu fiz uma entrada de pullback, já que ela rompeu essa região, retornou lá novamente, e a gente pegou uma venda nesse ponto aqui, foi um ponto perfeito mesmo, não teve delay nenhum. E a parte ruim da IQ é que tem muito delay, muito mesmo, às vezes chega a ser irritante, né, a situação do delay, mas nesse ponto aqui foi perfeito, não teve delay algum, pegou bem aonde a gente queria mesmo, e nós batemos a nossa meta aqui, fechamos até a mais, né, do que a gente queria. Não foi um dia fácil, né, eu tava no pé de ganho, a gente arriscou bem mais do que éramos para arriscar. Fizemos com 10 operações, fechamos em 6 wins e 4 lojas no dia de hoje.
Não foi um dia bom, embora nós tenhamos batido a nossa meta, mas pela quantidade de operação e perde e ganha demonstra que não foi um dia para as nossas análises, não estava dando muito certo, mas no final das contas o que realmente importa é o lucro que nós obtivemos no dia de hoje. E essa entrada aqui eu me baseei nesse gatilho, onde o preço estava aqui no sobe e desce aqui nessa região, que muitos chamam de consolidação quando o mercado se movimenta dessa forma, outros chamam de região de briga e outros chamam de acumulação de preço, enfim. Ele estava aqui nessa região, houve rompimento aqui, essa mesma vela ela foi buscar novamente, aqui já seria um ponto muito bom de venda. Esse segundo toque aqui também foi um ponto de venda para pegar para a mesma vela numa retração. Esse outro ponto aqui foi o ponto que a gente entrou, e ele respeitou bem, mas o gatilho principal sempre é o primeiro toque, após uma região de rompimento. Você observa sempre o primeiro toque, porque a maioria das vezes ele respeita apenas o primeiro toque. Quando passa mais de um já é um pouco arriscado, embora tenha essas exceções aqui. Então esse foi o gatilho de entrada que eu usei para fazer quando houve o rompimento dessa região aqui. Eu esperei retornar novamente lá e executar a venda e felizmente deu gain. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.